Bem-vindas e bem-vindos ao Janela Lateral, um cadiquinho de inspiração semanal, uma boa prosa com super talentos criativos e mineiros para entender como pensam e criam. O Janela Lateral é um programa da plataforma Multiprosa, iniciativa da CDL BH. Segue a gente nos streams de áudio. E você, o que você vê na Janela Lateral, hein, Cláudio? Tanta coisa. Ai, ai. Hoje, para poder falar um pouco sobre o que ela vê da janela lateral dela, contar um pouco da carreira, história de vida, inspirações, a gente está aqui com a Inês Peixoto, uma das minhas atrizes favoritas, talento mineiro, brasileiro, que não satisfeita em ser só atriz, ela também é diretora e dramaturga, com mais de 40 anos de experiência, milhares de premiações no teatro e no cinema. Ela faz parte também do Grupo Galpão. Inês, muito obrigado por estar aqui com a gente, um prazer. Não, um prazer é todo meu, meus queridos. Que bom, né, a gente poder falar da nossa janela lateral, né? Acho que vamos investigar o que vem por aí. Bom, Inês, para começar, a gente queria saber um pouquinho o que você via da sua janela lateral, principalmente aí na sua infância, esse despertar do artista, se foi na infância, conta um pouquinho do seu processo aí, da criança e da sua janela linda lateral. Então, essa minha janela lateral, assim, ela aconteceu, assim, fui fisgada pelo teatro, sem, assim, uma família de muitos filhos, década de 60, ditadura, uma família bem comum, eu não tinha muito acesso, assim, sabe, às vezes um tio levava no cinema. Eu lembro do primeiro filme que eu vi, foi o Pinóquio. Ai, foi aqui em BH, aqui em BH, no Cine Metrópole, nosso finado cinema, né, que foi demolido, né, que era um edifício importante da cidade. E o teatro, ele aconteceu, assim, ele invadiu a minha vida, porque uma amiga de uma irmã minha, uma irmã mais velha do que eu, a Ana, era atriz em Belo Horizonte. E eu pequenininha, tipo 7, 8 anos, ela me levou para ver uma peça que ela estava fazendo. Olha, gente. Ela se chamava Sandra Mansur, essa atriz. Era uma atriz importante aqui na década de 60, 70. E eu fiquei tão encantada. Ela estava fazendo uma peça que se chamava Liderato, o rato que era líder. E era uma peça que meio que falava um pouco da opressão, da ditadura. Era um gato que oprimia uma vila de ratos. E ela fazia a mãe do ratinho, e eu era encantada por ela. E quando eu fui no Teatro Marília. Foi uma experiência tão potente na minha infância, que quando eu vi o teatro pela primeira vez, que foi essa experiência, eu fiquei tão emocionada que até hoje eu sei das músicas, assim, eu falei, eu quero fazer isso. Abriu-se uma janela, né? Abriu-se uma janela, e eu não sabia o que era aquilo, mas eu queria aquilo, sabe? Foi assim que aconteceu essa paixão, né? Que aí eu comecei a fazer em escola, teatro, até que na adolescência eu busquei realmente uma formação. Né? E a gente vai falar mais sobre esse poder transformador do teatro que você coloca, né, nas suas entrevistas, mas começando um pouquinho no início da sua carreira, né? No final dos anos 70 você se forma em teatro, não é isso? Aí eu entro pro TU em 79, mas eu estava assim com uma fome de fazer teatro, E aí eu estava no TU, que era um curso incrível de 3 anos. Na época a gente só tinha cursos técnicos, né? Hoje a gente tem a formação, né, na universidade de artes cênicas, né? E tal. E aí eu fiquei sabendo que na Fundação Clóvis Salgado, o curso da Clóvis Salgado era muito dinâmico, que a gente fazia um ano de 2 semestres de teoria e aulas e tal, Cefar, e que no segundo, no Cefar, era Cefar só na época, e no segundo ano de escola a gente já partia para um estágio, e eu fui para lá, e realmente tive o ano de formação, e esse segundo ano foi tão incrível, porque eles tinham um projeto chamado Arte na Escola, em que esses alunos que tinham atravessado o ano ali, eles eram obrigados a fazer, né? Tinha que fazer esse segundo ano também, não era opcional, era dentro da grade. E eles dividiam as turmas, montavam 2 espetáculos infantis, e a gente ficava o ano inteiro trabalhando funcionando em escolas de periferia. Olha, nossa, que poder transformador, né? E era um trabalho de base lindo, porque eles davam toda a estrutura, a gente tinha que chegar, encontrar o lugar ideal nessas escolas, montar,
Então, assim, foi um ano de vivência muito intensa, assim, de fazer um trabalho de base mesmo, de levar o teatro para crianças. Maravilhoso. Né? Crianças que tinham mais dificuldade de acesso ao teatro, evidentemente. E a gente lidava com situações também muito diversas de poder montar. Às vezes você tinha que montar do lado de fora, a escola não tinha lugar. E eu lembro que a peça que eu fiz era A Lenda do Vale da Lua, um texto do João das Neves, era um texto muito dinâmico, que a gente fazia junto com as crianças, uma brincadeira, montagem muito lúdica. Então foi um momento de formação como pessoa, como gente, como artista, formação sabe? Ética ali uma também, formação completa. Isso foi muito bom isso. Maravilha. É o poder, né, da transformação, eu acho, na arte, né? Você deve ter visto isso e a motivação não só de você ser atriz, mas como também de poder formar outras pessoas, Isso. né? De transformar o seu entorno, né? Porque é uma troca, né? Realmente é uma troca, assim, a gente trocando com aquelas crianças ali tão sedentas de ludicidade, né? De entrar num universo diferente, né? A gente ali dentro de realidades bem duras, assim, e eram investidas encontros muito emocionantes. Assim, Imagina, sabe? e criança tão verdadeira, tão autêntica, né? Que você vê a reação na hora, né? Assim, nem imagina como é que deva ser esse encontro, né? E você acha que ser atriz é gostar de gente? Eu acho que a gente tem que gostar de gente, sim. Sabe por quê? Eu entendo o teatro assim como um lugar muito do encontro com o outro, sabe? Assim, uma pessoa que ela para ser uma atora assim com um estado de presença, de troca legal, tem que escutar. Você tem que lidar com o outro, o espaço do teatro é um espaço coletivo, né? Você lida com instâncias coletivas em vários lugares, porque ao mesmo tempo que você tem a polifonia da cena, que é você com o outro, você com o espaço, você com a técnica, você com a marcação, ou seja, você o tempo inteiro tem que estar conectado com o outro, né? E isso tudo ainda para você encontrar um outro que é o público, porque é uma arte que ela se constrói com o público. E seu poder em cima daquilo, né? Eu acho que o ator tem esse poder, o teatro, de transformar o olhar do outro e fazer ele olhar o mundo por uma outra perspectiva, sobre uma outra janela, né? E eu acho isso muito bonito, né? Certamente, né? O teatro, eu acho que é mesmo uma experiência muito forte, assim, tanto para quem está fazendo, evidentemente, né? Quem abraça esse ofício, mas para as pessoas que podem experienciar esse encontro, porque às vezes você se identifica, às vezes, né, o público tem repulsa, ou seja, todos esses câmbios de emoção que acontecem, né, com o público, isso vai te fazendo refletir mesmo, te traz consciência, te traz maneiras também de ver paisagens diferentes, já que o nosso tema é a janela. Você pode abrir uma janela e você, através da imaginação, você transforma a paisagem dessa janela. Maravilhoso. Né? Acho que também experimentar expandir fronteiras, né? Você está falando que você mexe com as emoções, mexe com o que é lei, com o que é regra, com o que é crença, né? Acho que tem o poder do ator, vem muito para questionar isso, né? Eu acho que é isso. É uma cutucada geral. Né? Ela pode ser, né? Pode ser, evidentemente, que existem trabalhos que eles descem mais leve, que a gente pode dizer assim que é um momento de um respiro, você entra para uma paisagem que vai te levar para uma coisa tranquila, quase que uma fuga desse mundo, porque a gente precisa da arte, porque senão a gente não dá conta da realidade o tempo todo, né? Então, assim, realmente a arte, ela assim... E, às vezes, também são esses espetáculos que eles te servem como um bufetão no meio da cara, assim, acorda. Que também é importante, né? Que também é muito importante. É muito importante. Né? Você sai com... Você vê uma coisa que ela te é totalmente indigesta. Olha. E ela te faz, às vezes, pensar de uma forma diferente. Enfim, eu acho que essa é a beleza da arte mesmo, ela chacoalha.
E aproveitando aí, fala um pouquinho pra gente do seu espetáculo Órfãos de Dinheiro, inclusive que você, né, ganhou um prêmio aí por ele, não é isso? Então, a melhor atriz de 2022, Inês, que máximo, nossa, gente. da PCA, né, Associação dos maravilhosa. Críticos de São Paulo, né, os críticos de arte de São Paulo. Realmente, assim, foi uma emoção, porque eu fiz uma temporada lá, né, um espetáculo que eu estreiei pouco antes da pandemia, um solo, um texto meu também, que eu escrevi para mim fazer, e chamei o Eduardo. Escrevi para mim, gente, eu fiz um erro aqui, né? Escrevi para eu fazer. Mas é porque você fala, escrevi para mim, aí depois eu vou... a gente super entendeu. Mas eu chamei o Eduardo para dirigir, chamei uma equipe pequenininha. E é um espetáculo que ele consegue, sabe? Assim, justamente assim, nele, era um desejo de escrever. Eu acho que um dos temas assim, que me conectam muito com a arte é a mulher, sabe? Assim, as questões femininas dentro desses contextos, né, que a gente vive. Tão urgentes, né? De discutir. Tão universais, Exato. né? E eu escrevi essa história, que o espetáculo se chama Órfãos de Dinheiro, e é um espetáculo que eu faço dentro de uma canoa, que era uma imagem que me perseguia, assim, uma mulher numa canoa, e eu escrevi pensando nesse espaço, que é a história de uma mulher que está fugindo. Ela foi vendida, né, para exploração sexual, digamos assim, na infância. Então, no espetáculo, a gente pega um momento que ela, depois de 40 anos, consegue fugir de onde ela está. A gente intui que é um garimpo. A segunda mulher é uma mulher com uma criança num posto de fronteira, uma imigrante tentando entrar num país em que ela não fala a língua desse país. Ela sai do país dela de origem por um conflito político. E a terceira é uma empregada doméstica que está num parque esperando um amor. Então, através dessas 3 histórias, assim, eu consigo, né? A gente está falando aqui dessas inspirações de criação. Eu tenho um tripé que ele é muito mágico para mim, assim, dentro do que eu busco um pouco, né, nos trabalhos que eu desenvolvo, que é a ludicidade, a imaginação e a indignação. Indignação? A indignação, olha que forte, né? Porque a gente tem que ter um olhar indignado diante de tantas coisas que a gente vê, né? Mas a gente tem essa vontade de falar disso, não como é o papel da imprensa, né? De um documentário ou de um jornal, né? A gente tem que falar dessa indignação através dos nossos prismas, né? Artísticos, né? A gente tem que tentar a arte ter um poder de falar de coisas horríveis de uma maneira que tem ludicidade, que tem imaginação funcionando, né? É uma química que é uma função do artista. Nossa, Inês, você falou uma coisa que eu estava doido para te perguntar mesmo sobre essa fórmula, né? Assim, essa química, a sua alquimia, né? Que você vai construindo com os personagens, né? Imagino que você viva milhares de histórias, seja milhares de pessoas, os seus personagens. Existe um processo criativo para trabalhar essa imersão? Como é que funciona isso? Existe, né? Assim, porque essa coisa do personagem, existem trabalhos que eles te exigem mesmo uma pesquisa de contexto, uma composição, né? Você vai descobrindo detalhes, assim, para você criar uma persona, aquela parte de você, mas ela é outra pessoa. Então, eu sempre pesquiso muito, assim, eu gosto muito de ler. Às vezes você encontra, a partir de uma obra, vários caminhos assim, de pesquisa, de leitura, que às vezes não tem a ver exatamente, mas que vai te trazer, sabe, substância para aquilo que você está procurando. E a gente também vive hoje muitas cenas, né?
busca-se cenas em que o estado de presença é o principal, entendeu? Assim, estado de presença? O estado de presença, que é mais ou menos como são os espetáculos do Márcio Abreu, né? Que eu adoro, né? Que Márcio, são todos lindos. Ele tem total, assim, ele não quer personagem, ele não quer uma dramaticidade, ele quer a presença do corpo. Normalmente os espetáculos são para aquele corpo que está fazendo. Olha. Agora, ao mesmo tempo, a gente vai para o Gabriel Vilela, que é um diretor importantíssimo, né, para a gente. Por exemplo, no meu caso, em Órfãs, eu não faço composição externa, mas eu tenho uma composição de sutilezas internas, porque elas se transformam no mesmo espaço, as minhas personagens. Então, é uma composição muito mais interna do que externa. Emocional, assim? Algumas... de temperatura de voz, de temperatura de olhar, mínimos detalhes, assim, onde o corpo ele não se transforma tanto. Olha aí. Então, essa variedade de possibilidades de composição, ela é muito legal para a gente, porque, quer dizer, isso é até uma coisa legal de eu falar, né? O Galpão, por exemplo, a nossa experiência no Grupo Galpão, né? Boa. A gente trabalha com diretores diferentes, a gente não tem a figura de um diretor. Os papéis vão se alternando também, né? Então, a gente muda muito, né? O tempo todo é isso, assim, um diretor, ele quer uma composição de personagem, que tem que ter um modo de andar, e tem que ter um modo de falar, às vezes você acha voz e tal. Outro, ele quer presença, o outro, ele quer uma coisa mais musical. Ou seja, essa diversidade de abordagens com diferentes diretrizes, assim, né, desses diretores diferentes, fazem com que a gente passeie muito por diversas linguagens. Isso é muito legal, né, Inês, você falando aí do Galpão, porque é isso, olha, vocês têm uma trajetória, o Grupo Galpão nos honra muito como mineiros, né, um grupo lindo que ao mesmo tempo que tem uma trajetória linda e maravilhosa, com tanta diversidade, eu acho que a criatividade tem um pouco dessa combinatividade, né, de pensamentos, do que você colocou aí, de estudo, de uma série de questões e uma diversidade tão bonita, né, você estava falando aí do Márcio Abreu, o Nós e outros, são espetáculos tão fortes de presença, né, assim, e que são maravilhosos. Me fala um pouquinho do Galpão, assim, essa tanta mineiridade maravilhosa que tem, que nos representa tão lindo, assim, lá fora, porque é a nossa paixão, né, né, Cláudia? É um grupo que é renomado internacionalmente, mas vocês querem ficar em Belo Horizonte, né, vocês são de Minas, tem esse orgulho de ser daqui, né? Esse pé aqui em Minas é tão gostoso, né? A gente tem a nossa sede, né? A gente tem o nosso galpão, a gente tem o Galpão Cine Horto, né? Que é um espaço de troca com a comunidade, né? Que é na mesma rua, né? Muitos projetos de formação, de compartilhamento de ideias, festivais, né? O Festival de Cenas Curtas é um sucesso e tal. Mas, assim, eu acho que é isso, assim, Galpão, até a gente assim, a gente se surpreende, sabe, com a nossa vontade de abrir janelas, né? Voltando ao tema que, assim, nós temos várias janelas, a gente está sempre querendo abrir janelas novas, né? Nós somos um grupo que quase todos já têm 60 anos. Olha. Muito tempo convivendo junto, né, Inês? 40 anos de grupo, a gente fez 40 anos. E a gente sempre muito, muito abertos à experimentação, sabe? Agora, por exemplo, a gente está, né, nós vamos estrear em começo de junho um trabalho, é uma pesquisa em cima da linguagem do cabaré. Maravilhoso. Que lindo! Né? Então, a gente está mergulhando em Brecht, né? O Brecht é um cara com uma potência também, assim, as composições dele com o Kurt Weill, sabe? Com o Paul Dessau, toda essa galera que compôs com ele. E para levar a gente de encontro a um cabaré que seja o cabaré do Galpão, porque a gente está também buscando a linguagem dos cabarés brasileiros. Importante. A gente está querendo fazer a nossa mistura, né? A partir desses posicionamentos políticos do Brecht, né? São potentes demais, são né? São potentes, são esse bufetão na cara. O tempo todo, né? O tempo todo, né? E
Acorda, né? Acorda, gente. Acorda, gente. O mundo tá aí, simbora. Tem essa coisa de mexer com o público, né? Assim. Sim, e muita música, e números, e tipos, né? Quer dizer, então, assim, é uma linguagem que a gente está mergulhando agora, que difere do que a gente já fez. E a gente também, por exemplo, na época da pandemia, a gente criou vários projetos dentro do espaço virtual, a gente não entregou os pontos, né, diante dessa resistência, né, Inês? É um grupo muito unido para eu conseguir fazer isso. Então, eu acho que essa potência da coletividade dentro do galpão, ela é muito legal, assim, a gente fala assim, poxa, realmente um coletivo sobreviver 40 anos, né? Porque tem hora que um tá mais desanimado, aí os que estão mais animados puxam. Acontecendo, né, Inês? E as coisas vão acontecendo porque essa estrutura, ela é a nossa paixão, né? Eu acho que tem uma âncora ali, né? Quase um lugar, um ponto seguro para voltar, né? Um lar, né? A gente tem ali ninguém, essa coisa, né, de ninguém larga a mão de ninguém, sabe? A gente se segura, né, uma rede mesmo. Acho que transparece muito, né, assim, a forma como vocês têm tanta prática de trabalho junto, tanta confiança, que eu acho que o teatro passa muito por esse lugar de confiar, né, da troca, e desse poder do coletivo, né. Maravilhoso. Inês, estou doido para saber, assim, o que te inspira, o que você tem visto por aí de teatro, de fontes de pessoas, coisas legais, para entrar um pouco dentro da sua mente criativa aí, criativa. Não, deve ter coisa demais, né, Inês? Nossa, olha, eu amo teatro, eu sou formada em cinema também, audiovisual, e o cinema é um lugar que eu também pesquiso muito, assim, eu gosto muito de ver. Muita coisa me inspira, assim, eu acho um desafio hoje a gente encontrar humor, eu acho um desafio hoje, sabe, assim, e a gente está no cabaré agora, porque o cabaré é um dos componentes fortes do cabaré, além do posicionamento político, do protesto, tem que ter humor também. Palhaçaria ali, né? E a gente está no momento, assim, que, né, é complicado mesmo, assim, as coisas estão muito difíceis, tensas, digamos, né? Pontos de tensão, né? Eu acho que é da questão humana, né? Eu acho que a gente está precisando se humanizar cada vez mais. A gente está num lugar assim, e assim, eu digo assim, hoje, por exemplo, que tem me... Assim, é claro que tem referências no teatro, figuras, né, experiências que a gente tem a maior admiração, acho que assim, ficar citando aqui... né, fica difícil, assim. Que a gente demais, né? Por exemplo, né, a Riane Muschini na França, aqui no Brasil, a gente, por exemplo, né, todo o trabalho que o Antunes fez no CPT, a pesquisa dele, a estética do Gabriel Vilela, né, o trabalho do Cacá Carvalho, foi muito importante a gente conviver com o Cacá. Ele teve um grupo durante um bom tempo, ele não conseguiu manter esse grupo, então são figuras da pesquisa, nós temos vários parceiros, né? Por exemplo, o Amir no Tá na Rua, que desenvolve, né, um trabalho de rua completamente voltado para quem está, sabe, na rua ali do lado. Ele leva só um mote de improviso, eles fazem com as pessoas. Então são experiências assim que inspiram a gente mesmo, assim, a ter, um ecossistema, sabe? acontecendo, um né? ecossistema acontecendo, né? Bom. Agora, uma questão, para mim, hoje, realmente, esse foco na questão das mulheres, eu acho que é uma questão, para mim, o corpo feminino, sabe, assim, dentro, né, o meu espetáculo vai falar disso, dessa mulher que ela não tem emancipação econômica e o que ela está sujeita. E o meio ambiente é algo que agora eu tô... Tá te pegando, tá me pegando, eu tô tentando desenvolver um roteiro em cima um pouco disso, Legal. assim, algo que me pega. E vamos lá. E assim, um salve para você e para o seu poder do feminino, viu, Inês? Porque eu acho muito lindo esse seu poder, né, da arte, do que você faz, assim, pra gente, pros mineiros, pro Brasil. Então, um salve para todo esse poder feminino lindo que você tem, que você trouxe pra gente aqui um pouquinho, né? Necessária, exatamente. Eu digo esse lugar também de mulher que é empreendedora, que é artista, que é mãe, profissional, né? Uma mulher empoderada que dá esse exemplo, né? E que puxa um monte
monte de gente junto, né? E é inspiração, né, Cláudia? Não é à toa que ela tá aqui com a gente. Obrigada. Fala pra gente aí, uma frase, um ditado que que te inspira, que te acompanha. Uma pessoa que eu tenho lido muito, que é o Ailton Krenak. Maravilhoso, também necessário. Muito necessário. Agora faz parte da nossa Academia Mineira. Sim, há pouco tempo empossado. Mim, ele é assim, um grande pensador da nossa atualidade. Concordo. Assim. Eu queria ler um trechinho do livro dele, esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Ele diz assim, que tem a ver com o nosso fazer artístico, né? Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não o horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com liberdade que formos capazes de inventar, não botar ela no mercado, já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável. Vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade. Não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Ai, viva a nossa diversidade, nossas diferenças e a nossa liberdade, né, Inês? Isso, viva as nossas... Agora, antes da gente terminar, chama todo mundo para assistir seu espetáculo aí. Então, Órfãos de Dinheiro vai estar aí na segunda semana de abril, circulando por 3 sedes de grupos de Belo Horizonte, que são esses pequenos espaços de resistência. A gente vai estar com Órfãos de Dinheiro no Espanca, na Zap 18, no 171, e vamos estar também em alguns centros de cultura do município. Então, quem quiser assistir Órfãos de Dinheiro, esse espetáculo tão bacana, que eu falei um pouco dele aqui, acessa a nossa página no Instagram, @Órfãos de Dinheiro, ou na minha página também, que vai estar lá, @Inês Peixoto Atriz. Maravilhoso. A gente gosta dessas reflexões, seja no final, porque como o programa é semanal, a gente tem uma semana para ficar remoendo. Né? Muito importante, muito né? Obrigado, Inês. Essa presença aqui foi um presente pra gente, foi uma aula, né, de inspiração. Nossa, você sabe que eu sou seu fã. Te agradeço demais por esse momento. Obrigada. E boa sorte aí para esse espaço da janela lateral. Vamos abrir muitas janelas. Que a gente abra muitas janelas, né? Tem que passar um paninho nela de vez em quando, para lúcidas. Mas muito obrigado. Foi viva para Inês. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente. Até semana que vem no Janela Lateral, nas plataformas multiprosa da CDL BH. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.